Esse aqui é o cantor Fábio Júnior. E esse aqui é o Jorge Tadeu. Alô, meninas? Personagem da novela Pedra sobre Pedra, interpretado pelo ator Fábio Júnior. Tá, mas o que tem isso? Vem comigo que no caminho eu explico. Antes de eu te contar essa história, pensa no Fábio Júnior, cantor. Agora pensa no Jorge Tadeu, fotógrafo sedutor da novela Pedra sobre Pedra. O que pouca gente sabe é que, por trás daquele personagem, existia outro fotógrafo fora de cena. Eu. Por volta de 1992, a produção de arte da novela Pedra sobre Pedra me chamou por conta de uma coisa muito específica. Um dos personagens era fotógrafo e a novela precisava de fotografia de verdade. O personagem era o Jorge Tadeu e quem interpretava era Fábio Júnior. Nessa novela, eu estava sempre nas cenas em que o Jorge Tadeu aparecia fotografando as mulheres. Às vezes, a foto era feita ali, no momento da gravação. Outras vezes, não. Ou já tinha sido feito antes, ou ia fazer depois. Dependia muito da urgência e de quando aquela imagem precisava aparecer em cena. Isso criava uma coreografia curiosa. O público via o Fábio Júnior, como Jorge Tadeu, clicando, mas a foto que aparecia na novela tinha sido feita comigo, em outro dia, em outra luz, com outro tempo para trabalhar. Eu me sentia praticamente um dublê de foto, um cover do Jorge Tadeu. A dramaturgia tinha um ritmo e a fotografia precisava acompanhar esse ritmo. Como nos dias de hoje, com as redes sociais, a coisa tem que estar pronta logo. Só que hoje tem o digital e o celular. Naquela época não, era negativo. Uma das situações mais marcantes para mim foi uma sessão de fotos de uma das personagens seminua numa pequena cachoeira. E foi sinistro, por um motivo muito simples. O horário era meio-dia, a pior hora possível para se fotografar uma pessoa e fazê-la sair bem na foto. Mesmo com todo aparato, maquiador, cabeleireiro, figurinista, o sol lá em cima, duro, sombras fortes, nada ajudava. E ali não tinha preview, não tinha telinha do lado da câmera para ver se tinha ficado bom. Era filme 35mm, preto e branco. Se eu errasse, estava errado para sempre. O que eu fiz? Levei isopores. Esses vendidos em papelaria. Ainda não existia esse rebatedor dobrável, o vulgo sonrisal, redondinho assim, né? Bem, eu levei assistente, usei rebatedores de isopor, um para proteger um pouco o sol direto, outro para rebater a luz no rosto e no corpo da atriz. Foi uma novela. E eu brigando com o sol do meio-dia, equilibrando luz, contraste, expressão, para entregar uma foto que funcionasse na dramaturgia e, ao mesmo tempo, fosse uma foto decente. E aí vem o ponto mais importante dessa história. Nessa novela, eu comecei a entender de verdade que eu não estava ali como Renato Neto, o fotógrafo, fazendo a minha foto do meu jeito. Eu estava fotografando para um personagem de ficção que não existia e eu tinha que pensar como ele. Eu tinha que fazer as fotos como ele faria, não como eu achava que tinha que ser. O Jorge Tadeu era um fotógrafo sedutor, intuitivo, meio impulsivo. Ele era mais guiado pelo clima e a química com as mulheres e não pela técnica. Então, muitas vezes, eu precisava equilibrar essas duas coisas. De um lado, a minha pouca experiência e o rigor técnico da fotografia. Do outro, a personalidade do fotógrafo que pediu uma foto mais solta, mais arriscada. Foi ali que eu comecei a entender que quando você fotografa por uma história, a foto não é mais só sua, ela vira uma extensão do personagem. O enquadramento, a luz, até as imperfeições, tudo precisa conversar com quem aquele personagem é. Esse entendimento de fotografar pelos olhos do personagem eu trago até hoje quando eu faço um trabalho de fotografia ou vídeo para qualquer cliente. Eu tenho que saber o que ele quer, passar o que eu penso que deve ser, juntar tudo e ainda o fazer feliz. É complicado. Outro lado delicado desse trabalho, em Pedra sobre Pedra, era a confiança. Como era tudo em negativo 35mm preto e branco e com cenas de nudez ou seminudez, algumas atrizes tinham uma certa insegurança de que essas fotos pudessem vazar, mesmo que eu, teoricamente, estivesse ali como parte da equipe. Não existia rede social como hoje.
mas já existia o risco de uma imagem parar onde não deveria. De vez em quando, depois das fotos, uma ou outra atriz vinha falar comigo e pedia o negativo. E para não criar caso, e até por ética mesmo, eu entregava. Aqueles negativos, para mim, não tinham utilidade fora do contexto da novela. Não eram fotos de portfólio, não eram projetos autorais. Eram imagens de um personagem numa história específica. Entregar os negativos era até uma forma de respeito. Era mais seguro para elas e, sinceramente, mais seguro para mim também. O resultado disso tudo é que eu nunca tive problema com nenhuma atriz depois. Muito pelo contrário, no decorrer da minha carreira como prestador de serviços da TV Globo, reencontrei várias delas em outras produções e acabei as fotografando de novo, agora em outras circunstâncias, com outra energia, mas com a mesma base de confiança. Essa experiência em Pedra sobre Pedra mudou muito a maneira como eu enxergo o meu trabalho como fotógrafo e videomaker. Enquanto o público via um fotógrafo fictício, sedutor, meio mágico, eu estava ali do lado como um fotógrafo real, garantindo que aquela ficção tivesse um pezinho na realidade. Na telinha, o clique era do Jorge Tadeu. Na novela, o clique era meu. E eu só precisava que esses dois mundos se encontrassem. Mais pra frente, essa história voltou de outro jeito. Eu acabei assessorando o Fábio Júnior, de novo, em outra novela da Globo, Corpo Dourado, onde ele interpretava o Billy Cruz. O personagem era outro, o clima era outro também. Se em Pedra sobre Pedra eu aprendi a fotografar como Jorge Tadeu, em Corpo Dourado eu precisei ajustar esse olhar para um outro tipo de personagem, com outro corpo. Não, o corpo era dele, mas outro temperamento, outra energia. Foi quase que um laboratório de atuação através da fotografia. E isso continuou em várias outras produções, inclusive me colocando na frente das câmeras, dentro das cenas, participando delas, e sempre como fotógrafo. Mas isso é para um outro vídeo. Mas se você quiser acompanhar a saga, você pode ver essas minhas participações lá no meu Instagram, Renato Neto. Hoje, quando eu olho para trás, eu não vejo só bastidores de TV Globo. Eu vejo um período em que eu precisei sair de mim mesmo para fotografar pelos olhos de outra pessoa, mesmo que essa pessoa fosse um personagem inventado e completamente diferente de mim. Eu deixei de ser apenas o cara que faz foto bonita e virei alguém que ajuda a construir um personagem por meio da imagem. Pretensão, talvez? Não, isso, para mim, mudou completamente o jeito de pensar qualquer trabalho com câmera, seja com filme 35mm, digital e até com celular. E se você gostou desse papo, já deixa seu like e se inscreve no canal para saber mais sobre fotografia, vídeo, audiovisual e bastidores de TV. Fui!